Irmãos, boa noite a todos. 22 de abril de 2020, iniciando uma reunião de oração. Reunião de oração que costumamos fazer ali na Avenida Santo Antônio, às 19h30. Mas estamos aqui fazendo uma reunião com a participação dos irmãos também da Casa de Oração em Vila Betânia. A gente fica muito feliz de ter aí os irmãos conosco, participando desse momento tão importante. Vamos orar e vamos aproveitar o nosso tempo aqui. Temos alguns pedidos de oração. Alguns irmãos ainda estão, talvez, tentando se conectar. Se você quiser enviar pelo WhatsApp seu pedido de oração, estou ligado aqui no celular. A gente pode até ler aqui e a gente pode orar aqui também na hora. Se você não conseguir entrar. Irmãos queridos, então vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus, muito obrigado. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Acreditamos que o Senhor é um Deus que é poderoso, tem toda a autoridade nos céus e na terra. Obrigado, Pai, porque nesse momento podemos estar juntos, apesar de estarmos separados, cada um em sua casa, mas juntos no mesmo propósito, Deus, de clamar, de adorar o Senhor, na mesma fé, que o Senhor possa realmente, ó Pai, a cada dia nos encorajar, nos ajudando, Deus, a como igreja nós possamos estar reunidos nos nossos lares, levando a Tua palavra, orando uns pelos outros. Abençoe esse tempo juntos aqui, ó Pai. É a oração que fazemos, pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nossa irmã Sley também está entrando aí. Bem-vinda, Sley. Ela ainda está se conectando. Olá, Sley. Muito bem. Felipe, você pode colocar os textos aí para a gente fazer a leitura? Nosso querido amigo, irmão em Cristo, Felipe, está coordenando essa reunião. Nós vamos colocar aí o texto, então, para a gente poder ler. O primeiro texto, então, está aí em Romanos capítulo 13. Nós vamos ler até o verso 8. Romanos 13. Até o verso 7, perdão. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Verso 4. Pois ela é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Vamos ler também 1 Timóteo, capítulo 2.
1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 até o verso 4. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ainda mais um texto, irmãos. Pedro, 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11 até o verso 17. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Irmãos, que esses três textos que nós lemos, eles têm algo em comum que vocês viram aí. Nós devemos respeitar as autoridades. O interessante do texto lá em Romanos, que ali Paulo chama a atenção de dizer que a autoridade, ela é serva de Cristo. Você deve estar pensando aí em muita gente, né, que está como autoridade aqui no nosso país. E você deve estar imaginando o seguinte: como é que Deus pode permitir que tal pessoa esteja no poder? Irmãos, eu digo a vocês, Deus sabe de todas as coisas. Ele tem propósitos. Até mesmo um pagão, até mesmo um ímpio, ele vive aquilo que Deus designou nos seus planos, que não podem ser frustrados. É claro que, irmãos, toda autoridade vai prestar a Deus, primeiramente, conta de tudo aquilo que eles têm feito. É muito sério isso. Quando eu e você votamos, a gente ora e pede a Deus direção. Claro, e devemos fazê-lo, sabendo que o presidente da República, o governador do nosso estado, o prefeito, vereadores, e vamos falar principalmente nessa cadeia um pouco mais alta, né? Digamos, presidentes e governadores. Eles estão ali para servir o propósito de Deus. Você tem ciência disso, meu querido irmão? Ali em Romanos, Paulo justamente nos dá esse aspecto. Quando chega lá em Timóteo, Paulo fala algo um pouco mais ali a respeito das autoridades. Ele fala que nós devemos suplicar a Deus pelas autoridades. Nós devemos orar por elas. Nós devemos respeitá-las. Irmãos, hoje é dia 22 de abril, acho que todos sabem, né? Hoje é dia do descobrimento do Brasil. Nosso querido Brasil está fazendo aniversário hoje. Meus irmãos, é muito interessante como que nós estamos vendo as coisas aqui no nosso país. As coisas não estão indo muito bem. E nós temos uma tendência muito grande de culpar os governantes. E a gente, é claro, a gente está vendo que existe uma batalha, uma guerra política aí, uma busca de poder no meio disso tudo. Querido, se nós ficarmos apenas criticando, não vai adiantar nada. Nós temos aqui suplicar por esses homens, por essas pessoas que estão no poder.
Acreditar que elas foram colocadas ali para servir a Deus, como Paulo fala lá em Romanos capítulo 13. Servir a Deus. Então nós devemos suplicar ali, Paulo a Timóteo fala assim, se você quer ver dias felizes, ore a Deus pelas autoridades. E ali Paulo até fala que é desejo de Deus que todas as pessoas se salvem. Irmãos, nós não devemos apenas orar pelas autoridades para que elas tenham sabedoria, para que elas não se corrompam, para que elas ajam realmente com honestidade, elas realmente façam uma coisa certa, façam justiça, mas nós devemos orar pela salvação, pedindo a Deus para que Deus tenha misericórdia, que a palavra de Deus alcance aqueles corações ali. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós estamos vendo isso através do presidente da República, o Jair Bolsonaro. Ele fala no nome de Deus, ele fala que teme a Deus. Mas, por outro lado, a gente vê também pessoas que não temem a Deus, mas nós devemos orar por esses também. E finalizando, irmãos, a passagem de Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 2. Pedro começa falando que nós somos aqui nesse mundo como peregrinos e forasteiros. A nossa pátria não é aqui. Embora a gente viva no Brasil, eu sou brasileiro, com muito orgulho, mas lembre-se, você está apenas de passagem. Por isso mesmo, irmãos, nós devemos, como peregrinos e forasteiros, pessoas transformadas pelo poder de Deus, nós devemos também querer a transformação das pessoas nesse mundo. E ali, em Pedro ainda fala um pouco mais. Ele diz ali que nós devemos entender que as autoridades elas vão punir quem pratica o mal. Quem pratica o bem não tem o que temer. Mas ali Pedro ainda fala o seguinte, que nós devemos ter um comportamento decente, de dar exemplo para essas pessoas. Nós, os cristãos, nós devemos dar exemplo para eles de um viver, como ele diz ali, nós devemos ter um viver íntegro. Nós devemos fazer silenciar a ignorância dos insensatos através do nosso viver na presença de Deus, viver honesto, pagando nossos impostos, a gente tem que pagar. Igual ele fala ali, a quem imposto, imposto, a quem tributo, tributo, a quem honra, honra, a quem temer, temer. Se temos que temer a Deus, honrar o rei. A Bíblia é bem clara, irmãos, que vivendo dessa forma, nós vamos realmente silenciar a ignorância dos insensatos. Olha aqui, que coisa maravilhosa. Mas vamos orar, vamos clamar a Deus pelas nossas autoridades. Irmãos. Eu confesso aos irmãos que eu tenho cometido um erro muito grande. Eu tenho criticado, mas eu tenho orado pouco. E eu preciso orar mais para os nossos governantes, porque é isso que a palavra de Deus pede. Irmãos, que isso sirva de lição para a nossa vida. Oremos pelos nossos governantes. Vamos agradecer a Deus pelo presidente da República, falando o nome dele. E pedir a Deus por esse homem, pedir para que mais pessoas ali do parlamento, do Congresso, possam também serem contagiadas, serem atingidas por essa palavra de salvação. A oração, irmãos, é a chave para isso. Oremos a Deus. Deus os abençoe. Amém?